E aí, Marquete, tudo bem? Nós aqui de novo? Nós aqui de novo, agora à distância, no distanciamento social, segundo os Nem caras, né? fala. Por causa do Co- coronavírus, né? Nem fala, Marco. Isso nos traz ao motivo pelo qual nós estamos aqui, né, Yara? A gente está aqui Exatamente. para falar sobre o que pode ser o futuro do Brasil no caso do Covid-19, né? Exatamente. Porque a gente está aqui para falar da Itália e muitos médicos brasileiros, a maior parte dos médicos, aliás, todos os médicos brasileiros, dizem que o Brasil, a doutora Margarete Dalcomo, que participou da organização, de uma reunião do Ministério da Saúde com a Organização Mundial de Saúde, afirmou isso e todos os médicos estão afirmando. O Brasil está exatamente na posição em que estava a Itália em relação a contágio e em relação ao coronavírus, exatamente na mesma posição em que estava a Itália há 30 dias atrás. Então, existem aí, no caso do coronavírus, duas situações. Uma, a da pandemia em si, quando ela ataca o país, que é o caso da Itália, que está assolada por isso aí, e a prevenção. A palavra prevenção parece que muita gente não consegue compreender. Pelo que nós estamos vendo acontecer no Brasil, você falou em manifestação, né? Parece que Sim, a maior com parte das certeza. pessoas não consegue compreender o que é que significa prevenção. Parece que a maior parte das pessoas só consegue enxergar o problema quando ele já está dentro de casa, assolando tudo e matando todo mundo. Quer dizer, A é a questão única não coisa é que me ocorre, né? a questão, Marco, tá? Que as pessoas precisam entender. As fronteiras do Paraguai foram fechadas, tá? As fronteiras da Argentina foram fechadas. Bolívia, O Canadá, o Canadá está em alerta, tá? A Inglaterra tá quase ninguém quase sai mais de dentro de casa, entendeu? Então existem casos na Inglaterra, né? Na Espanha, a Alemanha não tem mais nem papel higiênico no mercado, gente. papel higiênico. Então, justamente por isso, a gente está em contato, eu especialmente, eu tenho um irmão que mora em Bolonha, na Itália. Ele mora lá. E eu tenho contato com ele frequente, que ele me conta o que está acontecendo de lá. E eu resolvi pedir para que ele gravasse um vídeo que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho, contando da situação que a Itália está vivendo e que eventualmente o Brasil pode estar daqui a 30 dias, para que as pessoas enxerguem que isso não é uma Exatamente. brincadeira, isso Não é não é não. uma gripinha, não É uma gripe é. normal pra mim, entendeu? Eu peguei, é uma gripe normal pra mim porque eu não tenho nenhum problema respiratório. É uma gripe normal para os meus filhos que eles não têm nenhum tipo de problema respiratório. Mas Não, todos os seria se você dados estivesse contagiado. Deixa claro isso. Seria se você e tivesse. Não é o caso, você não tem isso, né? Claro. não tenho, né? Mas no caso, a gente fez todo o levantamento. Eu tenho amigos na Inglaterra, né, que eu conversei hoje. Tenho amigos no Canadá que eu também conversei hoje. Eles estão evitando falar sobre esse vírus, né? Eles estão vivendo Bom, uma quarentena já. as pessoas consideram, quando ouvem falar de coronavírus, elas veem o aspecto da saúde, de ficar doente ou não, de acordar amanhã com gripe, etc. Mas muito além do problema da saúde, o coronavírus está gerando um problema social no mundo inteiro, um O problema problema é que assim, o que econômico. acontece, Marco, é que as pessoas elas não compreendem que elas têm pessoas de risco aí dentro de casa. Não, Minha mas mãe não tem é só 60 o problema anos, das. entendeu? Tem É o que eu pessoas estou que têm tentando problema dizer. Não, respiratório, né? não é Então, só o tem problema, não é só o problema de saúde, de pessoas que estão morrendo. O problema que está gerando no mundo é econômico, está gerando um problema também econômico. Os países pararam de produzir, pararam de se movimentar, pararam de crescer, cinemas tudo. fechados, tá? A partir de hoje fecharam cinemas, muita gente do Cinemark foi mandada embora, tá? Então, vamos prestar atenção, gente, no que está acontecendo. A economia vai parar. Não, Imagina só, o exatamente. país Então, inteiro parar. exatamente. Então, para quem está enxergando num macro aspecto, que é só o caso de amanhã começa a espirrar, tente enxergar isso da forma mais global, do que é que está acontecendo realmente. A Itália praticamente está falida, não tem mais dinheiro, não vai ter mais dinheiro para pagar seguro social,
não tem mais dinheiro para manter a rede de assistência técnica, porque a Itália parou economicamente por causa do coronavírus. Então essas pessoas que estão saindo na rua e alegremente dizendo que Deus é brasileiro e que não vai acontecer nada, elas têm que entender que daqui a 15, 20 dias elas podem perder o emprego. Daqui a 15, 20 dias, daqui a 10 dias, elas vão parar de trabalhar. Daqui a 15, 20 dias, o poder aquisitivo das pessoas vai diminuir terrivelmente, porque o mundo está parando economicamente, por E causa do hoje houve coronavírus. mortes, né? E hoje houve mortes, né, sobre do coronavírus Pois aqui no é, Brasil. hoje, aqui no Brasil. Mas é o começo, um começo, é o mesmo começo que a Itália teve. E a Itália cometeu vários erros, erros de avaliação médica, erros de achar que aquilo era só uma gripinha 30 dias atrás, só 30 dias atrás, e veja a situação em que eles estão hoje, né? Exatamente. Mas a Sabe? melhor coisa não é a gente falar, Marco, a melhor coisa que tem agora no momento é seu irmão falar. Ele tá lá na Itália, né? E eu acho mais justo ele Sim, falar com a própria voz dele. ele está vivendo a situação, né? Na pele e fez o favor de tentar passar para que a gente mostre para as pessoas isso, né? Então, de qualquer forma, existem algumas coisas rápidas que a Itália é o segundo país infectado no mundo, é o segundo país do mundo, está abaixo só da China. Tem Sim. mais de 26 mil pessoas infectadas na Itália. Houveram 368, Yara, 368 mortes agora no final de semana em 24 horas. É terrível isso. 368. O total de mortes é de 1.800, quase 2.000 mortes. 9.000 pessoas internadas. Essas informações meu irmão não passa no vídeo. Na UTI, quase 2.000, 1.672 pessoas na UTI. No mundo já existem mais de 153 mil pessoas infectadas, né? Então, Com certeza. não, só para avisar as pessoas, isso não se trata, isso não é alarmismo, Isso é né? conscientização. As pessoas têm que colocar na consciência que elas têm que tomar cuidado, né? Claro. Se prevenir, lavar bem as mãos, evitar contato, né? Principalmente na rua, nos transportes públicos. Não, todos os médicos são unânimes, Yara. Eles estão desesperados, tentando passar isso para as pessoas e as pessoas não estão compreendendo. Existe um termo que se chama distanciamento social, que é a única coisa que pode parar a evolução, parar a velocidade de contágio desse vírus. Distanciamento social significa evitar aglomerações, até festas de criança os caras estão pedindo. E a gente vê irresponsabilidades do tamanho de um bonde, irresponsabilidade de ver Dória, Alcolumbre, Rodrigo Maia, Toffoli, Mourão, General Mourão na inauguração dia 9 aí, E Regina Duarte. e Regina Duarte na inauguração da CNN, num auditório com 1.300 pessoas. Isso não é. Ou esses sujeitos estão sabendo de alguma coisa que nós não sabemos, eles têm alguma informação privilegiada, ou eles são loucos. Eles estão subestimando um negócio que pode colocar o país de joelhos. Não é só Com o caso da certeza. saúde, é econômico o problema, vai ser. O problema é que eles alarmam a sociedade brasileira e se reúnem 1.300 pessoas num lugar só. Não dá para entender, Entendeu? né, Yara? Não dá para entender. Não dá para De entender. quem que é a consciência? Né? Esses políticos estão pensando que estão acima de tudo e qualquer coisa, eles não estão. Todo mundo está submetido a pegar essa doença. Tanto que dentro desse evento tinha 2 pessoas com Covid. Tá? 2 pessoas. Dentro do evento. Morreu uma pessoa, você me disse agora há pouco, que acabou de morrer uma pessoa, um homem de 60 anos, em Taipas, aqui em São Paulo, né? Mais uma Exatamente. morte em Taipas, Exatamente. Então, não se trata de alarmismo, não é isso. Mas se trata apenas de conscientização. Foi por isso que antes do dia 15 de março, nós que estávamos tentando, dando maior força, indo para frente e criando material, ajudando o pessoal a divulgar, nós fomos pelo adiamento do lance, porque a gente sabe a gravidade da história, da situação. É Né? porque a Não gente se- tem também dentro da nossa casa, a gente tem pessoas de risco.
A gente tem pessoas de risco, a gente tem consciência. Acabei Claro, ficando claro. doente, né? Então a gente tem consciência. Eu não quero passar nada, eu não quero ter na minha consciência, né? Eu quero poder deitar na cama e dormir, do que eu ter Lógico. que passar uma doença para qualquer pessoa. Pois é, não Jamais. é, a coisa não é imediatista, como esse pessoal acha. O brasileiro é imediatista, ele acha que ele vai em um lugar qualquer e no dia seguinte ele acorda, não espirrou, ele fala, pô, me dei bem, fantástico, estamos na boa, mas não é isso. Isso é uma coisa que vai a longo prazo, o reflexo disso vai ser a longo prazo, não é um reflexo que Vai. no dia seguinte você está, sabe, isso é uma coisa infantil, é uma coisa infantil, não é uma coisa que precisa de ter muito QI para entender, né? Bem, Entre confiar na agora, pessoa, entre confiar agora na palavra de médicos renomados do mundo inteiro, no mundo inteiro, em pessoas que estão na bravata simplesmente, na irresponsabilidade, na bravata, não tem nem o que pensar, né, Bem, Yara? agora a gente tem que esperar as consequências, né? Eu Ah, rezo a Deus. Foi e muito rezar linda a para que não. manifestação, muito linda, só que a gente está rezando a Deus, né, que não tenha ocorrido nada, né, de Claro. ter esse negócio do corona aí nessa manifestação. Bem que estava bem quente nesse dia, né? Bom, estou colocando. Bom, vou colocar agora o vídeo e a gente já Vai volta, lá. né? Fala Marco, tudo bem? Olha, eu resolvi gravar o vídeo aqui porque a gente consegue conversar e passar um pouco melhor a situação. Eu vou começar passando para você os números aqui na Itália. Hoje é domingo, nós temos 21 mil casos, 1.440 mortos, cerca de 2 mil já curados, 1.518 em UTI, e 8.372 pessoas internadas. Tá? Esses são os números. Pensa que isso são números para uma região que tem cerca de 25 milhões de pessoas, porque o que está acontecendo aqui? Na Itália, a parte norte é a que está muito mais atingida, principalmente a Lombardia, que a capital é Milão. A parte sul, lá Nápoles, de Roma para baixo, digamos assim, Calábria, as ilhas, os casos são muito poucos. Então, o que acontece? Esses números refletem muito mais, estão muito mais dentro dessa região norte. Então, para você ter uma ideia, isso aí seria a cidade de São Paulo, talvez o estado de São Paulo. Pensando aí em 1.500 pessoas numa UTI, 8 mil internados. Quantos hospitais a gente tem aí no Brasil? O que acontece em termos de situação? O governo aqui decretou medidas muito sérias, ninguém pode sair de casa, poder pode, porque o Estado não é policial, não é uma ditadura, né? Então, é muito mais pedir que as pessoas fiquem em casa, e a polícia está na rua. Hoje eu fui andar de bicicleta, fui andar um pouquinho. Pelos jornais dizem que pode andar se você ficar à distância das pessoas. Mas aí o guarda me deu um puxão de orelha, disse que não, que era melhor ficar em casa. Então a polícia não é que te prende, apesar que tem crime para isso, tem multa, mas a polícia está muito mais no sentido moral de te falar, olha, fica em casa, não seja idiota, enfim. E nós estamos 3 semanas já em casa, não é o fim do mundo, até porque a gente tem comida, tem remédio, tem internet. São 3 semanas sem aula, as crianças e qualquer escola, universidade, das escolas menores, não tem aula já há 3 semanas. E o que é importante a gente pensar é que o esforço total aqui é óbvio, né? Eu estou fora do grupo de risco, minha família aqui, minha mulher, meu filho, a gente está fora do grupo de risco, de morte, nem pensamos nisso, não tem. Mas a gente tem que pensar no coletivo, tem que pensar que as pessoas mais velhas vão ter problemas, podem morrer sim, e vão pensar que os hospitais estão totalmente no limite.
Independente dos números, que qualquer um pode falar, mas é pouco, 1.000, 2.000, isso aí, para umas milhões de pessoas, né? O que está acontecendo? Eu vou te contar alguns fatos aqui que, assim, eu não li na mídia, quer dizer, eu estou vendo na mídia, mas em todos os jornais, não é jornal de esquerda, de direita, enfim, é coisas que a gente sabe que estão acontecendo porque a gente está vendo. Declarações do pessoal da Lombardia, que de novo é o lugar mais atingido, né? Ontem eles tinham apenas 15 vagas na UTI, em toda a Lombardia. A Lombardia é uma região enorme, né? Em toda a Lombardia eles tinham 15 vagas. E, ou seja, hoje já deve ter gente que não tem vaga para ser entubado, né? Porque precisa pôr o respirador, porque senão a pessoa não respira, aí morre. Eles estão pensando lá em pegar um lugar, um pavilhão de feira, para a gente ter uma ideia, como o Anhembi, aí em São Paulo, um pavilhão que, para muita gente, eles estão pensando em fazer agora, voando, um hospital, na verdade é uma grande UTI para internar, ter 600 leitos ali. Você imagina o que é fazer isso num lugar de feira, não tem tanto banheiro, não tem cozinha para cozinhar. Vão fazer isso porque não tem onde pôr as pessoas, né? Melhor fazer isso do que as pessoas morrerem na fila. Outra situação calamitosa aqui, muitos médicos doentes. Existem os equipamentos, as máscaras, a roupa, mas quando o médico tira a roupa, é um perigo, né? Você tirar, você fica o dia inteiro. Eles ficam o dia inteiro, às vezes 12, 15 horas, com a mesma roupa, que é uma roupa de plástico. Eles ficam desidratados, não conseguem fazer nada, enfim, tem que trabalhar, atender as pessoas. Os médicos aqui estão dando um exemplo maravilhoso, enfermeiros também, todo o pessoal. Mas eles ficam com aquela roupa, passam mal e, mesmo assim, na hora que você tira a roupa ou vai fazer alguma coisa, o vírus é tão contagioso que muitos médicos estão pegando. Anteontem morreu aqui o presidente da Associação de Médicos. É um cara de 69 anos, um cara muito querido aqui, muito respeitado, morreu de coronavírus. E a última coisa aqui que eu acho bem grave, o prefeito de Bérgamo declarou no tweet dele, depois ele deu uma amenizada, mas ele não desdisse o que ele falou. Bérgamo é uma das cidades muito atingidas, é uma cidade grande aqui do norte. Ele disse que já estão escolhendo quem vai para o aparelho e quem não vai para o aparelho. Isso quer dizer, é o copo cheio e o copo vazio. Alguém pode dizer, estão escolhendo quem vai viver, é porque o outro vai morrer. E aí, assim, a idade, quem tem mais idade, quem está com mais chance de sobreviver, tem menos chance de sobreviver, é o escolhido para ficar esperando ali e não ficar com o aparelho, não ser entubado, não tem esse aparelho para ajudar a respirar, e aí acontece, né, o que a gente sabe, muita gente morre. Não adianta a gente pensar individualmente, eu não vou ter porque eu tenho menos de 60, eu tenho um pouquinho mais, enfim. Ou meu filho, criança não pega. Não adianta você pensar assim, porque a hora que você cair de moto e for para o hospital, não vai ter vaga para você também. E assim, a gente tem que pensar no coletivo, né? Por que os hospitais têm que chegar nesse limite? Então, é essa situação aqui na Itália. Economicamente, a Itália está muito mal, e toda a Europa, não é só a Itália, né? Porque dar essa parada, imagina você fechar todos os negócios, todas as lojas, só tem supermercado e farmácia aberto. O governo não vai ter dinheiro, e vai ter que ter dinheiro para ajudar, não vai poder cobrar prestação da casa própria, luz, água, vai tudo jogar isso para frente, porque ninguém vai ter dinheiro para pagar isso. Então, a situação da Itália está calamitosa. A única vantagem é que a Itália faz parte da Europa, né? do mercado da Europa, que tem fundos que podem ajudar. E a Europa já disse que vai ajudar a Itália. Porém, França, Espanha, Alemanha, está todo mundo entrando
nesse mesmo diapasão de parar tudo, porque o único jeito de parar é o que eles falam aqui, que é distância social. Você tem que ficar longe, pelo menos 2, 3 metros do teu vizinho. Não pode ficar em contato com ele por X semanas, X dias, para que o contágio diminua, para que as pessoas doentes diminuam muito a quantidade e os hospitais possam atender normalmente. Então esse é o grande choque que está acontecendo e eu não consigo entender um governo, qualquer governo, né, de esquerda, direita, ditadura, de centro, fechar um país à toa. Ninguém ia fazer isso. Se estão fazendo isso é porque a situação está mesmo muito ruim. E o nosso medo, meu medo aqui é ver aí o Brasil. Um país enorme, com essa desigualdade toda, com um lado muito rico, um lado muito pobre, muito pobre, que mal e mal tem acesso à saúde. Como é que vai fazer? Né? Já estão acostumados, infelizmente, os mais pobres estão acostumados a não ter muito no tratamento, agora não vai ter mesmo, né? Então é uma coisa que a gente fica com muito medo. Se eu pudesse falar alguma coisa para qualquer pessoa aí, se cuida, evita aglomeração, muito aquelas regras de higiene, vocês já estão carecas de saber, então sigam totalmente aquelas regras de higiene e evitem totalmente qualquer aglomeração. Aglomeração é 5 pessoas. Eu não vou falar de jogo de futebol, show, não dá, isso não dá, tem que parar. Se o governo não parar, você para, porque não dá, né? E para acabar, para não ficar só nessa choradeira, tem o lado bom, no fim tem um lado bom, né? A gente vê as pessoas aqui cantando nas janelas, todo dia às 6 da tarde. Quem tem um instrumento vai para a janela, para os balcões e vai cantar. Tem gente que liga o som do hino, tem gente que toca, e toca o cara de cima com o cara de baixo, da janela, do primeiro andar, do terceiro. É um barato. Isso tem um lado legal, as pessoas estão ajudando. Como eu disse, aqui não é um estado policialesco, onde vem a polícia e te atira se você sair de casa. Está muito mais na moral, está muito mais na colaboração das pessoas, campanha com os artistas falando, olha, fica em casa, vai passar, vai ficar tudo na boa, mas fica em casa, né? Poluição abaixou muito, claro, não tem gente na rua, não tem muito menos ônibus, muito menos carros. Então aqui Bolonha, que tem um pouco de poluição, já está céu límpido, o ar já melhorou pra caramba. Veneza tem fotos dos canais, você foi para lá com a gente, você sabe. Veneza é aquela água verde, que não necessariamente suja, mas tem aquela suspensão, né, aquelas coisas. Já tem foto de drone com a água limpinha, que a gente nunca tinha visto. Eu não sabia que a água de Veneza era clarinha, era água com cor de água. Eu achava que era aquela água verde, era daquele jeito, não é. Então, com movimento menor ali, a gente está conseguindo ver a aguinha lá de Veneza, aquela coisa linda, né? Limpinha. Primeiro, a gente ter essa atuação no coletivo, não pensar só no individual, que é o mantra dessa nossa sociedade. Então acho que a gente precisa parar, talvez o vírus sirva para isso, para a gente começar a se voltar mais para o coletivo, menos para o individual, e essa coisa do ambiente, essa coisa também da colaboração das pessoas, enfim, eu acho que a gente tem que tirar uma lição disso tudo. Então é isso, boa sorte aí, se cuide de todo mundo que está aí perto de você, divulgue muito isso e vamos ficar em casa.
não é ruim, né? Tem tudo de bom. Vamos ficar em casa por um período aí, depois a gente sai, vai conversar com todo mundo. Valeu, um abraço, um beijo para todos. Tchau, tchau. Então, Yara, você viu aí o que o Milton, meu irmão, acabou de dizer. Essa é a realidade de uma pessoa que não é médica, tudo bem, mas é uma pessoa que está acompanhando todos os dias o que está acontecendo na Itália. Você viu o que aconteceu, que sirva de exemplo para os brasileiros, em que pese as nossas diferenças. A Itália está no fim do inverno, que parece que é propício. E a gente vai entrar no inverno, então assim o cuidado é redobrado. Né? Porque a Itália tem uma população de idosos muito grande, que estão dizendo também que pode ser um fator favorável, mas acontece que ninguém sabe exatamente qual é, nem os médicos, o comportamento, como esse vírus vai se comportar, né? Como que ele vai se comportar amanhã, então, a gente depois. Tem que tomar o maior cuidado, tá? Isso está afetando, vai afetar muito a economia brasileira, tá, gente? Os lugares mais afetados é o sul e o sudeste, né, do Brasil, porque são os lugares mais frios. E vamos seguir em frente aí e rezar a Deus para que tudo melhore, né? Agora, vamos para a parte engraçada da história. A última dos conspirólogos, que é a conspiração da lata do Glade. Conta essa história para nós, Yara. A última. Eu recebi um vídeo hoje, né, falando atrás da lata da Glade sobre o coronavírus. Né? Sim, uma conspiração terrível. Isso, que é um vidro, né, da Glade sachê, aquele vidro de odorificador, sei lá, aquele negócio de ar, né? Purificador de ar. Eu vi gente que teve a pachorra de gravar um vídeo virando a lata para mostrar o que está escrito na lata. Conta para as pessoas do que é isso. Para evitar bactérias como HN1, coronavírus e todos esses tipos de bactérias. Isso em 2018, né, Yara? Então, 2018. Então, qual é a teoria dos conspirólogos, Yara? Conta. Que a Glade sabia da existência do Covid-19. Em 2018. Em 2018. Agora, então, essa é a parte engraçada, porque bastam 2 cliques no Google para você descobrir que coronavírus não é nome de um vírus. Coronavírus é nome de um grupo de vírus que surgiu lá pelo começo dos anos de 2000, mais ou menos. O coronavírus é nome de um grupo de vírus de gripe. O MERS, que matou muita gente, o SARS, que também matou muita gente, são vírus, faziam parte do coronavírus. Por isso que esse vírus não se chama coronavírus, se chama Covid-19. Então, por isso que está na lata da Glade. Não é uma conspiração do mal, de Satã, para destruir a civilização ocidental. Porra, mas é foda, né? Esse pessoal, eles inventam cada coisa. É 2 cliques no Google, Yara. Pois então. Mas tá bom, Marquito. Galera, deixa um joinha aí, né? Ativem o sininho de notificações e se inscrevam no nosso canal e aguardem o nosso próximo vídeo, né, Marquito? Onde está o sininho? Eu tô procurando o sininho. Bom. Yara está me devendo essa, não adianta. Tá bom, beijo, Marco. Você tá melhor por falar nisso, né? Porque no último vídeo eu tava com saudade de você estava doentinha, mas agora você tá boa já, né? Tô bem, graças a Deus. Meio rouca ainda, mas tô bem. Legal. Beijo, Marco. Beijo, inscreva-se no nosso canal e até daqui a pouco, quando a gente vai estar de volta, tá bom? Espero que vocês tenham, que seja útil para as pessoas esse vídeo, tá? Um beijo, Yara. Beijo, Marquito. Tchau, tchau, galera. Tchau.